abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia. Tem polêmica, lembram do Muriqui? O Muriqui saiu do Vasco aí, começo dos anos 2000, virou grande ídolo lá na Ásia, na China, voltou ao Vasco cheio de pompa, não teve uma passagem bacana por aqui, deu uma entrevista ao GE e olha, disse que se arrependeu de ter vindo ao Vasco e criticou muito o clube de São Januário. E também vou trazer para vocês aí 2 jogadores que estavam sendo especulados no Vasco e estão acertando com uma nova equipe. Um deles é o zagueiro Dedé, vai jogar no Botafogo. O Bruno Sábio tá indo jogar Libertadores. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas e outras informações. Porque o Vascão tá como? Paradão na esquina. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para você deixar o like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo aqui pelo canal, já se inscreve e ativa aí o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Beleza? Bom, vamos falar do mercado da bola. Olha, o mercado da bola tá agitado. Aliás, para todo mundo menos pro Vasco, né? E eu vou novamente atualizar 2 jogadores que foram especulados no Vasco e estão acertando com novas equipes. Vou começar falando do Dedé. Dedé que tem uma passagem brilhante, marcante no Vasco da Gama, zagueiro de 33 anos de idade, não atua desde setembro, outubro ali do ano de 2019, 2020, tem um bom tempo já que ele não consegue atuar, 2020 para ser mais exato, e a situação é a seguinte, ele está acertando com o Botafogo para o Campeonato Carioca. Informação divulgada pelo meu companheiro Thiago Franklin do canal do TF, o maior canal do Botafogo aqui no YouTube, e também o setorista do Globoesporte.com, Thiago Veras. Os dois fazem um trabalho bem bacana e eles confirmaram que o Dedé está acertado já com o Botafogo, falta apenas agora a realização de exames médicos. E o contrato que o Botafogo está fazendo com o Dedé é um contrato de produtividade para o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. Terminado o Campeonato Carioca, o jogador foi bem, aí eles vão discutir uma extensão de vínculo, provavelmente aí até o final da temporada. Mas informação do Thiago Veras do Globoesporte.com e do Thiago Franklin do canal do TF é que o Dedé é o novo reforço do Botafogo, faltando apenas agora a realização de exames médicos. O jogador está desde 2, 3 meses aí já treinando firme lá no Volta Redonda, chegou a fazer um período dos treinamentos lá no CFZ do Zico também, mas é o novo reforço da equipe de General Severiano. E agora eu vou te levantar aqui uma pergunta para você responder. Você faria um contrato com o Dedé nos moldes que o Botafogo fez, um contrato de produtividade para o campeonato estadual? Se ele conseguisse desempenhar, faria um contratinho até o final da temporada, novamente com produtividade, metas a serem batidas. E aí, quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários ou não. Dieguinho, chega da vascarência, não aguento mais esse jogador que já passou, Vasco precisa de fôlego, sangue novo, Vasco vai ter que remontar uma zaga inteira, o Castan tá de saída agora, a gente precisa de jogador com vigor, com saúde. O Dedé não tem um perfil para pegar essa pancada, intensidade de Série B, viagem direto. Ele é um jogador que já é veterano, tem problema no joelho. Você tem 2 lados aí. Você é a favor do contrato de produtividade ou você não acha que vale a pena mais investir no Dedé? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E o segundo, um jogador que eu falei várias vezes dele aqui no canal. E desde quando a Série B estava rolando, o atacante Bruno Sábio, de 27 anos, acaba de ser anunciado como o novo reforço do Bolívar. Ele vai jogar a Copa Libertadores muito provavelmente no ano que vem e está indo para o futebol boliviano. Um atacante de 27 anos de idade, fez 40 jogos pelo Guarani na temporada, fez 12 gols, deu 7 assistências, joga de centroavante, joga de atacante de beirada, já está indo para a 3ª passagem dele fora do Brasil, teve uma passagem no Letano de Portugal, também teve uma passagem na Croácia e agora está indo disputar uma Libertadores muito provavelmente
no Bolívar. Por que muito provavelmente, Dieguinho? Porque faltam 2 rodadas para o Campeonato Boliviano encerrar e o Bolívar é o 4º colocado. O Campeonato Boliviano dão 4 vagas e eles estão a 5 pontos do 5º e do 6º colocado. Só tem uma possibilidade aí do Bolívar ficar fora. É o Bolívar perder os seus 2 últimos jogos e uma dessas 2 equipes aí vencerem os 2 jogos. Com isso, eles cairiam ali para a 5ª colocação até para a 6ª, se as 2 equipes conseguirem essas 2 vitórias aí. Então ele tá indo para Bolívia. É um jogador interessante, fez uma baita de uma Série B, o Guarani tentou renovar, fez proposta, ele não aceitou, inclusive teve uma proposta de um aumento salarial, mas ele optou em sair do Guarani. E agora acabou acertando a ida para o Bolívar, lá da Bolívia. Eu acho que era um bom nome para poder disputar a Série B. Fez um ótimo jogo contra o Vasco, vi outros jogos dele na competição, de novo, sabia jogar de 9 e sabia jogar de lado. Era um jogador que eu traria até para jogar mais pelo lado, até porque eu acho que o Vasco precisa mais de um centroavante para a disputa da Série B. Mas quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, vamos dar sequência aqui no nosso vídeo com mais informações, falando, por exemplo, do Muriqui. Vocês perceberam que todas as equipes estão se movimentando, o Flamengo está atrás do treinador português, o Fluminense, por exemplo, aí está encaminhando a contratação do William Bigode, já trouxe Felipe Melo, Abel Braga foi anunciado como novo treinador hoje. E sabe aonde você pode ficar super bem informado de todas as notícias do futebol? Na OneFootball, que é uma grande parceira aqui do canal e também parceira do Vasco da Gama, para quem não sabe. É isso mesmo. Quer ficar bem informado da notícia do futebol brasileiro, futebol europeu e também sul-americano? É só baixando a OneFootball. E o mais bacana, que além de você ter essas notícias, você pode ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. O Lewandowski nessa temporada foi o 2º melhor jogador do mundo, fez gol pra caramba, e você poderia ter visto todos os gols dele lá na Bundesliga. Poderia também matar a saudade do nosso atacante Paulinho. E mais bacana, você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tem uma notícia do Vascão, a OneFootball manda notificação na tela do seu celular. Tudo isso de graça. Eu uso o OneFootball e você também vai baixar aí a OneFootball. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É a dica que eu sempre dou. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, vamos falar do atacante Muriqui. Vocês lembram dele? Apareceu como um grande fenômeno no Vasco, vindo da base ali no começo dos anos 2000, teve uma saída do Vasco, quase não chegou a jogar por aqui, e retorna em 2017 super badalado, veio como uma das grandes contratações do Vasco para a temporada, ídolozaço na China, campeão da Liga de Campeões da Ásia, campeão chinês, artilheiro, eleito melhor jogador lá da Ásia, da China, cara ídolozaço lá, né? Faltava abanar por onde ele passava, ele, Conca, Elkson, Ricardo Goulart, essa galera dominou a China aí durante alguns anos. O Muriqui até antes, que ele se transferiu para o futebol chinês ali em 2009, 2008, naquela época lá mais ou menos. E a situação é a seguinte, ele veio para o Vasco cheio de pompa, mas a passagem, o retorno do Muriqui foi muito frustrante. Eu até me recordo que naquele ano o Vasco foi convidado para disputar uma Florida Cup, salvo engano foi até campeão, gol do River Plate com gol de falta do Nenê. Teve um jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que a gente já fez final de Libertadores, a gente conseguiu ganhar também, foram uns jogos ali meio cabruncados, e ele fez uma passagem muito ruim, inclusive nem terminou a temporada e foi embora do Vasco. E depois de muitos anos eu acabo vendo agora o Muriqui dando uma entrevista. Ele retorna para a China, o primeiro ano dele é complicado. É até interessante, ele deu uma entrevista ao Globoesporte.com contando a carreira dele inteira, até chegar nessa parte do Vasco, o retorno. Foi que teve dificuldade de voltar a jogar depois da passagem do Vasco, mas depois desses 6 meses ele voltou a jogar no alto nível. Tá sem contrato, tá livre, tá no Brasil, tem 35 anos de idade e quer jogar a Série A do ano que vem. E olha, ele fez revelações bombásticas aí a respeito do Vasco, disse que se arrependeu de ter vindo ao Vasco, que o clube não dava estrutura alguma para que ele pudesse desempenhar o seu melhor futebol. Ele falou que na vida a gente sempre faz escolha tentando acertar, mas ele reconhece que vir ao Vasco foi um erro. Mediante as condições de trabalho do Vasco, segundo o Muriqui, ele não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol. Eu vou ler para vocês agora aí um trecho da entrevista que ele deu ao Globoesporte.com hoje. Tive lampejos por aqui, mas não fui consistente. Eu não conseguia ser como fui na China. Fiz uma escolha de vir para o Vasco, mas acabou que as coisas não aconteceram. Quando fui para o clube, fiquei muito empolgado, mas quando me ambientei, entendi que não tinha feito a escolha certa. A gente sempre toma a decisão tentando acertar,
mas às vezes é errada, e só consegui saber disso depois no processo. Foi o que aconteceu comigo. Você perde confiança, o torcedor pega no seu pé. Você perde a cabeça também por saber que poderia render mais. Sente dores onde geralmente não sentia. Essa foi a minha maior decepção e acabei voltando para a China. Bom, galera, vou dar a minha opinião sobre essa situação do Muriqui. Bom, que ele chegou aqui e se deparou que a estrutura do Vasco era ruim, até aí ok. Até porque a gente sabe que isso é unanimidade. Infelizmente o Vasco parou no tempo. Agora, ali no final de 2019, foi construir um CT. Mas se você for olhar até o conjunto da obra dos nossos concorrentes, você vai olhar que clubes menores que o Vasco, por exemplo, tem CTs melhores que o nosso. Enfim, até aí ele criticar a estrutura do clube, ok. Mas ele usar disso como argumento, que por isso ele não conseguiu render, eu já discordo. Porque se fosse assim, os jogadores inteiros do time naquele ano teriam que jogar mal. E vamos lembrar que foi depois do título da Copa do Brasil de 2011 e aquele meado de ano de 2012, foi o último melhor ano do Vasco. O Vasco foi a Libertadores naquele ano. O Nenê já veterano, foi bem. O Luiz Fabiano, mesmo com os joelhos brocados enquanto esteve em campo, conseguiu ajudar. Tivemos o surgimento ali do Paulinho muito bem, Matheus Vital, o Evander começando a deslanchar. Naquele ano o Wellington deu uma enganada, foi razoavelmente bem, o Jean foi um bom jogador. Pô, até a dupla de zaga, que o Anderson Martins jogou no Vasco, o Ramon jogando muito bem. O time foi muito bem naquela temporada. E aí só ele não consegue jogar. O Wagner era um jogador que entrava, saía do time. Então, sinceramente, consigo enxergar nesse ponto de vista que ele coloca na entrevista ao GE, o motivo ao qual ele não conseguiu render no Vasco. Inclusive, no Vasco ele teve muito problema físico, se contundia muito, você via que ele estava numa rotação abaixo dos companheiros. O motivo eu não sei, lamento, porque talentoso, o Muriqui realmente era muito talentoso e conseguiu desempenhar o seu melhor futebol lá na China e saiu do Atlético Mineiro quando foi vendido à China, jogando também muito bem. Bom, essa é a minha opinião sobre o tema, mas eu quero te ouvir. Deixa aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Vou encerrando minha participação por aqui e amanhã pela manhã eu chego aí com mais informações, beleza? Deixa o like que ajuda a gente bastante. Se for novo, se inscreve também. E também nós temos o Futebolaço Podcast. Nossas entrevistas estão bem bacanas por lá. Tem uns cortes também. Tá passando aí na tela pra vocês, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Eu qualquer momento de volta, nós tamo junto. Valeu, fui!